Fala jovens! Continuam em busca de um milagre? Vou ajudar vocês postando temas específicos de coronária. Hoje começamos com o AIVOS. Bons estudos! Ih rapaz, saí vesgo na foto, mas segue o jogo. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o foco é o ultrassom intravascular, o USV, uma ferramenta, essencial na cardiologia intervencionista, né? Vamos explorar isso fundo, com base num material bem atualizado. E é interessante pensar o USV foi o primeiro, né? A primeira técnica de imagem intravascular. Veio justamente para suprir o que a angiografia não entregava. Exatamente. A angiografia, ela nos dá basicamente uma silhueta, né? Um contorno 2D do lúmen. O USV não, ele abriu uma janela para a gente ver a parede do vaso, a placa, entender como o stent interage ali dentro. Isso mudou muito nossa compreensão da doença coronária em vivo. E foi fundamental para a gente refinar a ICP, a intervenção coronária percutânea, especialmente nos casos mais complicados, né? E para quem está se preparando para a prova de título, olha, é um tema-chave. Certo. Então vamos lá. Se a angiografia está há tanto tempo, e é o que a gente mais usa no dia a dia, por que essa necessidade do USIV? O que ele traz de tão diferente assim? Então, a angiografia tem limitações importantes, né? Por ser essa sombra 2D, ela muitas vezes subestima a quantidade de placa, porque a gente não vê a parede. E tem também o tal do remodelamento vascular positivo. O vaso cresce para fora para tentar compensar a placa, né? E aí, no angiograma, a estenose parece menor do que realmente é. O USIV, ele não tem esse problema. Ele dá um corte transversal. Você vê a parede, vê a placa, vê o lúmen real. Entendi. É uma visão muito mais completa, então. E onde isso é mais crítico? Em que situações ele brilha mais? Ele é fundamental onde a angiografia costuma falhar mais, sabe? Lesão de ósseo, bifurcação, lesão no tronco da coronária esquerda, ou quando o vaso é muito tortuoso, ou tem muito cálcio. O princípio é simples, né? Ondas de ultrassom que batem e voltam formando a imagem. E a resolução é muito maior para a parede do que a anjo. E na prática, como é que isso ajuda a gente a diagnosticar melhor, a decidir o tratamento e pensando, claro, no que pode cair numa prova? Bom, aqui a coisa fica bem interessante. Para avaliar a gravidade da estenose, a métrica de ouro de Zive é a área luminal mínima, a AL. E aqui vai um ponto importante para a prova. Em lesões que não são de tronco de coronária esquerda, o TCE, uma AL menor que 4 mm², esse é o corte mais aceito, abaixo disso geralmente indica estenose significativa. Ok, 4 mm² para não TCE. E no tronco? No TCE não protegido, a história é um pouco diferente. E a decisão é mais delicada, né? O consenso europeu, por exemplo, ele sugere assim: a LM maior que 6 mm², provavelmente dá para adiar a revascularização com segurança. Agora, se a LM for menor que 4,5 mm², a indicação pende para intervenção. E naquele limbo, né, entre 4,5 e 6 mm², aí muitas vezes a gente precisa de mais informação. Geralmente uma avaliação funcional, com FFR, ajuda a decidir. Entendi. Então ajuda a decidir se tratar. Mas e o como tratar? Como o SV guia a própria intervenção, o implante do stent? Ele transforma o planejamento e a execução da ICP. Totalmente. Antes de colocar o stent, na fase pré-ICP, o SV te dá um mapa da lesão. Qual a carga de placa? Tem cálcio? Onde ele está? É superficial? Profundo? Qual o arco desse cálcio? Isso é vital para decidir. Preciso de aterectomia? Preciso de litotripsia ou IVL para preparar essa lesão? Sem falar que ele mede o diâmetro real do vaso, o comprimento da lesão, ajuda a escolher o tamanho certo do stent, evita erro geográfico. A gente até usa mnemônicos para isso, né? Tipo CALDLI, calcificação, área, comprimento, lúmen. CALDLI pré-ICP. E depois que o stent já está lá? Aí entra a otimização pós-ICSV. O SV vai checar. O stent expandiu bem, atingiu a área que a gente esperava.
As hastes do stent, elas estão bem coladinhas na parede. Isso é a posição. Ele também detecta dissecção na borda do stent, que às vezes a angiografia não pega, e avalia se ficou doença residual nas bordas. Para isso, tem outro mnemônico, o DIAL-X. Dissecção, ISA, que é a posição incompleta, área, comprimento e expansão. Os critérios do estudo MUSIC lá atrás já mostravam a importância disso. Parece muito completo, de fato. Mas a pergunta de 1 milhão, né? Isso tudo, esse detalhamento, esse cuidado extra, se traduz em melhores resultados lá na frente para o paciente? Vale o tempo, o custo adicional? Olha, a resposta curta é sim, vale. A evidência hoje é bem robusta. Várias meta-análises grandes mostram que fazer ICP guiada por USV reduz eventos cardíacos maiores, o MACE, reduz morte cardíaca, reduz a chance de precisar tratar aquele vaso de novo até LR, e esse benefício é ainda mais claro em lesões complexas. Lesão de tronco, por exemplo, o benefício é gritante. Ok. Para consolidar, vamos pensar numa questão de prova. Qual desses achados do USV, visto antes da ICP, indicaria com mais força que a gente precisa de uma estratégia para modificar a placa, tipo aterectomia ou IVL, antes de implantar o stent? Opção A, carga de placa de 60%. B, lesão longa maior que 30 milímetros. C, arco de cálcio superficial maior que 180 graus. Ou D, remodelamento vascular positivo. Boa pergunta. A resposta correta é a C. Um arco de cálcio extenso, mais de 180 graus, e ainda por cima superficial. Isso dificulta muito a expansão completa do stent. É a indicação clássica para a gente pensar em preparar o terreno, modificar essa placa antes. As outras opções são importantes para o planejamento geral, claro, carga de placa, comprimento, mas o cálcio severo é o que mais grita: atenção, prepare aqui antes. Perfeito. E com essa capacidade toda de otimizar o implante, imagino que o OSI também ajude a gente a entender melhor as complicações que podem acontecer depois do stent, né? E talvez até prevenir. Sem dúvida alguma. Pega a trombose de stent, por exemplo. Uma causa muito comum é a subexpansão do stent. E o USI-VAE é o melhor método para detectar isso, ponto final. Ou a restenose intra-stent. O USI ajuda a gente a diferenciar se a causa é mecânica, tipo o stent não abriu direito, ou até uma fratura do stent, que é raro, mas acontece. Ou se é biológica, que é a hiperplasia neointimal, aquele tecido que cresce dentro. Ele também vê bem a posição incompleta das hastes, a tal da ISA, e avalia a gravidade das dissecções de borda, para a gente decidir se precisa de um stent adicional ali ou não. Certo. Vamos fazer um resumo rápido, então. Pontos-chave. Primeiro, o USV permite ver a parede do vaso e a placa, superando a angiografia que só mostra o lúmen. Segundo, essencial em lesões complexas, tronco, bifurcações, ósteos, vasos calcificados, lesões longas. Terceiro, a LM é a medida fundamental. Lembrar dos cortes, menor que 4 milímetros quadrados para não TCE e a faixa de 4,5 a 6 milímetros quadrados como zona cinzenta no TCE. Quarto, guia a estratégia antes da ICP, o preparo da lesão, e otimiza o resultado depois expansão, a posição, a avaliação das bordas. Quinto, ajuda a identificar as causas mecânicas de complicações, como trombose e reestenose, subexpansão, ISA, fratura. E sexto, talvez o mais importante, a ICP guiada por USV comprovadamente melhora os resultados clínicos. Menos MACE, menos TLR. E como uma reflexão final, a evidência do benefício do USV, principalmente na ICP complexa, é muito sólida e continua crescendo. Inclusive, já aponta até para redução de mortalidade em alguns cenários específicos, como no tratamento de lesões de tronco de coronária esquerda. O do USVI ainda não é universal. Varia muito de um lugar para outro. A gente sabe que tem fatores como o custo, o tempo que adiciona ao procedimento, a curva de aprendizado para interpretar as imagens, tudo isso pesa. Fica aí a provocação para a gente pensar como equilibrar esses fatores práticos com a busca incessante pelo melhor desfecho possível para cada um dos nossos pacientes. E aí, ajudou?
Logo mais posto um vídeo de OCT para vocês. Bons estudos!